Olá, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai estar assistindo em outro horário essa apresentação. Essa apresentação de Marcelo Dantas, ela ocorre na disciplina Gestão de Resíduos, do curso de Engenharia da Produção, hoje no dia 16 de setembro de 2025, né? E ele vai estar falando sobre o PGRS, o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, ou de Gerenciamento, que é um dos temas da disciplina, né? Inclusive, uma das atividades avaliativas que vai ocorrer na terceira unidade. Então, eu vou ler aqui o currículo de Marcelo Dantas Nepomuceno. Ele é CEO da Biosoluções Ambientais, é graduado em Marketing na Faculdade Estácio de Sá, pós-graduado em Responsabilidade Social Corporativa e Elaboração de Projetos Sociais pela Faculdade Maurício de Nassau. É pós-graduada em ISD, Governança Ambiental, Social e Corporativa, e MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Unice Paraná. Já atuou como conselheiro tutelar do município de Natal, presidente do Conselho de Apoio à Criança com Câncer, é, membro da Comissão Gestora do Rio Grande do Norte do projeto Escola que Protege, diretor de, diretor de Responsabilidade Social da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, gerente de suprimentos e patrimônio do SESC, gerente de suprimentos e patrimônio da Junta Comercial do Rio Grande do Norte, gerente de responsabilidade social do SESI, onde coordenou vários projetos como Criança 2000, Ação Global, Vira Vida Esporte, gerente de relacionamento institucional da Fiern e membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos como representante da Fiern. Então, isso aí é o currículo maravilhoso aí de Marcelo. Marcelo, obrigado por você ter aceitado o convite de estar conosco, conversando com os nossos alunos de engenharia da produção, apresentando essa ferramenta aí, que é uma das principais ferramentas, né, da gestão de resíduos, né? Então, seja bem-vindo aí para a sua apresentação. Olá, professor Júlio, todos os alunos aí, é sempre um prazer estar aqui com vocês, particularmente, né, por conhecer um pouquinho do teu trabalho, professor, saber do projeto que você já toca lá em Caiçara, do Rio dos Ventos, né, com o projeto Marte, que assim encanta a todos. E em segundo lugar, porque é um curso que me atrai bastante, né? Até porque eu tenho um filho que também cursa engenharia da produção, que é o Cauã Tiengo. E, e assim, para mim é uma satisfação enorme estar aqui e tentar traduzir um pouquinho, né, o que é esse tal de PGRS aí, ok? Posso começar aqui? Pode ficar à vontade aí. Cauã é um querido aqui do curso, viu? É, né? Da produtiva também. Ah, que legal, que bom. A gente acompanha um pouco aí o trabalho deles, bem bacana. Mas vamos lá. O que é que eu tentei trazer, né? Me colocar um pouquinho no lugar de vocês e aí eu busquei aqui fazer uma analogia do PGRS, do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, com uma consulta médica, né? Até porque o PGRS é uma das ferramentas que constam no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que é a Lei 12.305/2010, que traz aí, né? Que é uma lei assim, recente comparada com outras, porém, traz algumas terminologias, né, alguns conceitos, né, para a época bem novos, né, porque hoje já se incorporaram um pouco, como logística reversa, responsabilidade compartilhada, e o PGRS é uma dessas ferramentas aí que consta no Plano de Gerência, no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, fazendo um pouquinho desse comparativo, né, dessa analogia, a gente precisa ter uma vida saudável, a gente precisa cuidar da nossa saúde, e assim também o é na nossa empresa, na nossa instituição. A gente precisa estar muitas vezes preparado, né? A gente hoje vem enfrentando vários vírus, né? A cada dia os vírus se modificando e se aperfeiçoando. Já os antibióticos que a gente usava há 5, 10 anos atrás já não servem mais. Então,
A gente precisa, para que a gente tenha uma saúde boa, fazer um check-up e buscar uma saúde, né, uma qualidade de vida melhor. Assim, na nossa empresa também. Então, o PGRS também entra como esse check-up que a gente vai realizar dentro da nossa empresa para que a gente realmente se enxergue e entenda um pouco. E aí, como é que é esse PGRS, né? Quando a gente faz uma consulta médica, obviamente o médico que não nos conhece, está nos vendo pela primeira vez, vai fazer aquela famosa anamnese, que é uma série de perguntas, vai querer saber como é que nós estamos, né? Quais são os nossos hábitos de vida, né? De saúde, se nós praticamos exercício, qual é a nossa alimentação, enfim, qual o nosso trabalho, o nível de estresse, né? E também, né, se eu chego com uma reclamação ou se eu estou simplesmente fazendo um check-up, o médico vai solicitar alguns exames que vão ser esses exames aí que vão compor, né, e auxiliá-lo no diagnóstico final. Né? Estou fazendo esse comparativo, porque quando a gente entra no PGRS, a gente vai sim também fazer coisas parecidas, né? Essa anamnese que o médico faz conosco, a gente faz através de um checklist, através de uma entrevista, não só com o CEO, com o gestor da empresa, mas também com as pessoas que estão na ponta, que estão na operacionalização. Ora, o PGRS é um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, eu preciso entender, dentro dessa cadeia de geração de resíduos, quem está lá na ponta também. Aí eu falo com o gestor, falo com o gerente, falo com o ASG, falo com a pessoa responsável pela coleta, e aí, nesse diagnóstico, a gente vai entender realmente qual é o fluxo, né? Qual é a logística dessa produção de resíduos, qual é a logística dessa destinação de resíduos. E dentro do PGRS, eu utilizo também uma outra ferramenta que é a gravimetria, né? Aí eu faço uma análise quantitativa e qualitativa desses resíduos. A gravimetria a gente usa também um método de quarteamento, né? Nós realizamos uma gravimetria no lixão de Tibau do Sul. Eu não sei se alguém aí do curso já teve acesso, porque quando a gente vai para a praia, a gente só conhece o que é bonito, né? O lixão, inclusive, de Tibau do Sul, fica por trás daquela vista do pôr do sol. Quem já foi lá, né? Que é maravilhosa, mas ela fica por trás do cemitério. Então, hoje, na época que nós fizemos, eram 30 e poucas famílias, e até para fazer a gravimetria foi um pouco complicado, porque eles pensavam que o estudo que a gente estava fazendo ia servir para retirá-los de lá. Então, houve uma certa resistência, a gente ainda conseguiu, mas nesse método de quarteamento, a gente passou uma semana retirando amostras do caminhão, né, o caminhão compactador que chegava nesse lixão, a gente retirava amostras, e o nome é quarteamento, porque a gente quarteia realmente essa pilha e tira as partes longitudinais, né, e vai fazendo, montando uma outra pilha e faz outro quarteamento. Né? Eu posso fazer de 2 a 3 quarteamentos nesse PGRS aí para fazer a gravimetria. Após isso, eu misturo toda essa pilha numa lona e vou fazendo a separação de todos os resíduos. Aí eu já tenho que estar com os baldes ou coletores já dispostos com a descrição de cada item, né? No caso, papel, papelão, plástico, alumínio, e outras coisas que a gente encontra. Lá a gente encontrou material médico, hospitalar, encontramos alguns outros resíduos, né? Resíduos muitas vezes até descarte ali de EPIs, enfim. Mas a gente fez isso durante uma semana, juntamos todo esse material, depois tabulamos e apresentamos o resultado lá e tivemos inclusive uma produção lá de vidro bem superior à média nacional, certo? Mas essa gravimetria é, realmente é esse exame, né, laboratorial que o médico pede
a gente faz a gravimetria para ser o nosso exame, né? A gente vai entender realmente esse tipo de resíduo, que tipo de resíduo eu tenho lá. E aí, esse diagnóstico, né? Muitas vezes o diagnóstico médico, a anamnese vai ajudar bastante. Ah, ele vai identificar através desses exames também quais são os problemas que ele viu, né? Ou causas de alguma doença, né? E vai prescrever o remédio ou algum tratamento para o tipo de doença, né? No caso do PGRS, a gente vai, com base na gravimetria, identificar quais são, primeiro, o volume, né, a volumetria que eu tenho de resíduos, quais são os pontos críticos, né, pontos de armazenamento de resíduos irregulares, ou não armazenamento, né, às vezes eu tenho um volume de resíduo que vai para ser destinado ao aterro direto, né, sem ter um entendimento do que realmente eu produzo e como posso gerenciar isso, né? E aí a gente vai dar no documento, aí vocês vão ver mais para frente, a gente vai dar alguns exemplos aqui, do que seriam essas soluções, né? Esses remédios que o médico aponta. No caso, a gente aponta algumas soluções que podem ser implementadas na empresa, na instituição, para que ela possa melhorar. Então, na divisão do PGRS, né, a gente aplica aquele checklist, que seria a entrevista, ou a anamnese, a gravimetria, para que a gente possa identificar o quantitativo e qualitativo desses resíduos. Nesse checklist também, lembrando lá que a gente faz a visita em loco em vários locais da instituição, da empresa, e faz os registros fotográficos também, porque a gente vai mensurar isso depois, né? Nós compilamos os dados e depois apresentamos esses resultados, né? Passando um pouquinho aqui, eu vou apresentar para vocês aqui um documento que nós realizamos aqui, esse PGRS, foi um PGRS que a gente fez no condomínio Alphaville, né? Lá eles têm, para quem não conhece, eles têm um ponto lá de armazenamento e tratamento, triagem lá desses resíduos para posterior destinação, certo? Então, a gente faz uma pequena apresentação, fala um pouquinho da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por que é importante fazer o PGRS, e eu suprimi algumas páginas aqui, mas só para vocês entenderem, né? E aí a gente fala da gravimetria, né? Fala do quarteamento, de como isso funciona, como é realizado, quais foram as dificuldades encontradas, e aqui eu vou abrir uma parte, porque em uma outra instituição que nós realizamos esse PGRS, nós identificamos, era uma instituição do Sistema S, e eles tinham um restaurante, né? Funcionava um restaurante com piscina lá e tal. Porém, a gente sabia que tinha uma produção de latinhas, né? Latinhas de alumínio. Só que a lata de alumínio é um resíduo muito cobiçado, né? Pelo valor hoje do alumínio no mercado. Então, muitos colaboradores ficavam com essas latinhas, né? Isso dificultou bastante o resultado do PGRS, porque a gente não foi tão fidedigno por conta disso, né? Em relação, mas aí a gente apontou como uma dificuldade também que foi encontrada lá. A gente apresenta no documento também alguns gráficos, né, com os resultados, quais os percentuais por tipo de resíduo, né, a categoria, a gente elenca ali quais são os resíduos que foram detectados aí em maior número também. E aí a gente entra na questão da sustentabilidade, né? Diante de tudo que a gente viu, de tudo que a gente compilou de dados, né? Quais são as propostas aí de implantação de práticas mais sustentáveis, como é que ela pode, de certa forma, modificar um pouco aquela realidade, né? Sempre é necessário, após um PGRS, um trabalho de educação ambiental e treinamento também com as pessoas que vão manusear com esses resíduos, né? Porque isso é muito importante
para vocês terem uma ideia também, nós temos um projeto pioneiro e um case de sucesso hoje dentro do Natal Shopping. Nós conseguimos instalar uma associação de catadores dentro do Natal Shopping, funciona lá uma estrutura deles, chama Mãos que Transformam. Hoje são 5 famílias que sobrevivem. A média salarial lá de retirada deles trabalham 6 horas por dia, tem as folgas e tudo mais, e é média de 1.500, R$ 1.600 a retirada deles lá. Mas a gente fez a educação ambiental e faz todo ano com todos os lojistas e funcionários, inclusive os terceirizados também. A partir daí, né, a partir dessas propostas que são sinalizadas aí, a gente chega na conclusão gravimétrica, né, que aí eu vou apontar. Muitas vezes a gente tem um volume muito grande de resíduo, e como eu falei, às vezes esse resíduo é até destinado para o aterro, né, e teria a possibilidade de comercialização ou destinação para uma instituição de caridade, enfim, uma ONG. E aí a gente segue com essas propostas, né, para poder implantar essas práticas. E a partir daí a gente sinaliza, né, para a empresa. No caso específico de lá, vocês estão vendo no canto inferior direito aí a logo do Mãos que Transformam, justamente porque a gente também sugeriu a implantação de um projeto semelhante dentro do Alphaville lá, para que eles pudessem absorver mão de obra local e contratar via associação no caso lá a gente dimensionou 2 pessoas para operacionalizar com o volume de resíduos deles. Trazer aqui um exemplo real, né? Essa imagenzinha aí da direita eu criei na IA e saiu até um nomezinho aqui diferente, mas enfim. Bom, nós fizemos a gravimetria numa empresa, né? E nesse diagnóstico, 54% desses resíduos eram orgânicos, né? Mas eles estavam ali, sendo descartados todos no lixo comum. Eu não sei, mas não sei se vocês sabem, né? Mas segundo dados aí do próprio Ministério do Meio Ambiente, nós temos hoje uma produção média per capita aqui no Brasil entre 1 quilo e 1,2 kg de resíduo que nós produzimos por dia. Pouco mais de 50% disso é orgânico. Então, esse orgânico ele é considerado hoje lixo, apesar de ser um resíduo, né, que pode ser realmente aproveitado, seja na compostagem, seja na biodigestão, enfim. Mas ele hoje é descartado junto com os outros resíduos, principalmente os recicláveis, e eles muitas vezes contaminam, sujam esses resíduos, inviabilizam a comercialização. Esses resíduos também, se mal armazenados, podem atrair vetores, baratas, ratos, moscas, enfim. E eles também são responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, né? Então, e quando você paga para retirar esse resíduo, ele é o que pesa mais. Então, uma boa gestão do seu resíduo orgânico também vai trazer aí um ganho enorme para a economia, né? Ganho de economia para a empresa, né? E aí nós identificamos isso, né? E vimos como prescrição aí instalação de lixeiras de compostagem para os resíduos orgânicos, implantação de um ecoponto para papel e papelão. Eles, né? O papel e papelão não estavam sendo reciclados, né? Faltava um ponto de coleta, faltava uma triagem para isso. E treinamos uma equipe que pudesse fazer essa separação aí desses resíduos, né? E eles conseguiram reduzir em 50%. E aumentaram aí 30% no percentual de reciclagem deles. Bom, quando eu vou para o médico, que o médico já com o diagnóstico em mãos, né? Com a receita em mãos também, ele me entrega, mas não é só isso, né? Só aquela receita na mão, só a conversa com o médico não vai resolver muita coisa. Eu preciso tomar uma decisão, né? E aí essa tomada de decisão é justamente seguir o que foi prescrito lá na receita, seguir com uma dieta, seguir com a prática de exercícios, enfim,
né? Aí parte de cada um. Não é simplesmente ir ao médico, receber um diagnóstico, receber um receituário. E na empresa, né, a mesma coisa. Eu vou ter um PGRS, eu vou ter um documento, as pessoas vão ter acesso, né, os gestores vão ter acesso. E aí a gente fala muito hoje de ESG, né, e o Gzinho lá da governança. Eu não posso pensar no ambiental e no social se eu não tenho a governança direcionando tudo. Mas direcionando no seguinte sentido, eu acho que a gente precisa entender que eu preciso inserir essa mudança de hábitos, eu preciso inserir uma postura ambientalmente correta dentro da minha empresa, inserindo também os custos, né? Inserindo no meu plano orçamentário da instituição, da empresa, o que eu vou destinar realmente para essa questão de sustentabilidade. No caso do PGRS, no caso do resultado que foi apresentado e da conclusão lá gravimétrica, eu vou ter que adquirir algumas lixeiras, eu vou ter que mudar algumas rotinas, às vezes até contratar alguma pessoa ou local, outras, né? Mas se a empresa realmente quer adquirir práticas mais sustentáveis, que está mais alinhada hoje com esse pacto que foi, né, criado pela ONU, que são os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu tenho que assumir realmente esse compromisso enquanto gestão da empresa e receber esse documento e buscar ao máximo aí implementar tudo que foi orientado, tudo que foi sugerido, até porque não é só o ganho de imagem, mas também a redução aí dos custos e, enfim, né? Eu tenho hoje, né, e aí já tramita em lei aí a obrigatoriedade, né, do PGRS, sendo realmente aí uma exigência legal, mas é como eu falei, tem que partir muito da própria instituição, da própria empresa, para que ela possa crescer, né, e buscar realmente aí a sua longevidade, para que ela busque aí a continuidade do seu negócio, né? E pra vocês verem como é importante, a gente hoje faz parte de uma associação que chama Natal Capital da Educação, e eu recebi a incumbência de criar aí desenvolver um programa de educação ambiental, e a primeira coisa que eu coloquei no programa foi o diagnóstico, que é através do PGRS. Então, para que as escolas realmente possam gerir melhor seus resíduos, e aí vocês imaginem, além do resíduo orgânico produzido lá na merenda, né, o que está sendo produzido, o que vem nos pratos lá, tem a questão dos resíduos eletrônicos, tem a questão do papel, enfim, tem muita coisa que pode ser gerenciada, né? Então, para vocês entenderem aí a importância dessa ferramenta. E era isso, professor. Eu estou aqui à disposição. Espero que essa analogia tenha auxiliado aí no entendimento, mas eu estou à disposição aqui para qualquer esclarecimento maior.